Amém, irmãos? Amém? Antes de se assentar, abre sua Bíblia comigo em 2 Coríntios, no capítulo 12, no versículo 10. 2 Coríntios, capítulo 12. Não, no versículo 10 não. Sim, versículo 10, perdão, irmãos. No versículo 10. Amém? Assim diz a palavra do Senhor para mim e para você essa noite. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias. Pois, quando sou fraco, é que sou forte. Amém, meus irmãos? Os irmãos podem se assentar. Eu gostaria de falar com os irmãos essa noite sobre um equilíbrio. Um equilíbrio que Deus permite a nós experimentar. O equilíbrio que está entre sofrimento e glória. No paradoxo entre a força e a fraqueza descrita nesse texto que a gente acabou de ler, né? Irmãos, essa carta de 2 Coríntios, eu creio que é a carta mais pessoal do apóstolo Paulo, né? Onde ele mais relata seus sofrimentos e os sofrimentos dele ao longo do seu ministério. E a gente pode ver isso numa leitura dessa carta. Inclusive, irmãos, se os irmãos quiserem acompanhar, eu vou pular para o capítulo 1, no versículo 8 e 9. Eu já vou pedir os irmãos para deixarem aberto aí em 2 Coríntios, porque a gente vai trabalhar bastante com esse texto, se Deus assim permitir, hoje. No capítulo 1, irmãos, né, do versículo 8 a 9, Paulo vai falar o seguinte: irmãos, não queremos que vocês desconheçam as tribulações que sofremos na província da Ásia, as quais foram muito além da nossa capacidade de suportar, a ponto de perdermos a esperança da própria vida. De fato, já tínhamos sobre nós a sentença de morte, para que não confiássemos em nós mesmos, mas em Deus, que ressuscita os mortos. Aqui Paulo está descrevendo, irmãos, uma tribulação tamanha a ponto dele tremer, né, e duvidar, né, perder a esperança da sua própria vida. Então ele está mostrando a gente, meus irmãos, que parecia que o ministério dele era regado por essas tribulações. Isso a gente também pode ver um pouquinho mais à frente no capítulo 2, versículo 4. No capítulo 2, versículo 4, ele diz assim: pois eu lhes escrevi com grande aflição e angústia de coração, e com muitas lágrimas, não para entristecê-los, mas para que soubessem como profundo é o meu amor por vocês. Então, meus irmãos, eu queria falar com vocês essa noite sobre esse equilíbrio. Esse equilíbrio que Deus tempera, experimenta nas nossas vidas, entre sofrimento e glória. Então, se você, nesse momento da sua vida, se você chegou aqui num momento de dor e sofrimento, né, um momento difícil da sua vida, saiba que Paulo aqui, ele entende de sofrimento, né? Ele está falando de coisas que ele viveu, né? Então, se você está lidando com isso, saiba que ele passou por isso no decorrer do seu ministério e tem autoridade para nos falar essa noite sobre esse assunto. Mas essa carta, irmãos, ela não foi escrita somente para tratar do sofrimento, mas também como defesa do ministério apostólico de Paulo e também como defesa do evangelho. Isso porque, meus irmãos, depois que ele saiu de Corinto, e ele ficou lá por cerca de 1 ano e 6 meses, né, plantando a igreja e demonstrando o seu amor por ela,
Embora Paulo demonstrasse muito amor por essa igreja, muito carinho, muita dedicação, foi uma igreja que muito fez sofrer. Paulo sofreu muito por essa igreja. Os irmãos de Corinto acusavam o apóstolo Paulo de ser um impostor. E além disso, os irmãos sabem, numa leitura que a gente não vai poder fazer aqui do capítulo todo por causa do tempo, mas eu creio que se os irmãos separarem um tempo para ler 2 Coríntios, os irmãos vão ver que é uma grande lição para nós, porque o assunto que é tratado aqui é muito atual. Os irmãos vão ver que o que acontecia em 2 Coríntios aqui, o que estava sendo narrado pelo apóstolo Paulo e a sua defesa, é algo que acontece nos dias de hoje. Então, os irmãos de Corinto acusavam Paulo de ser um impostor. E quando ele foi pastor da igreja em Corinto, os irmãos de Corinto não pagaram seu salário. A gente pode ver isso lá no capítulo 11, versículo 8. Não precisa ir lá agora, não. Eu vou ler aqui para você. Capítulo 11, versículo 8, Paulo vai dizer o seguinte, despojei outras igrejas, recebendo delas sustento, a fim de servi-los. Quando estive entre vocês e passei por alguma necessidade, não fui um peso para ninguém, pois os irmãos, quando vieram da Macedônia, supriram aquilo que eu necessitava. Ou seja, os irmãos de Corinto, embora fossem ricos, né, isso do ponto de vista financeiro, eles não honraram Paulo, né? O tempo que Paulo dedicou ali à plantação da igreja, né? E a gente também pode ver isso. A gente também pode ver isso, irmãos, na acusação que eles fazem. E, inclusive, quando Paulo sai da igreja de Corinto, chegam o que eles chamam de falsos apóstolos. O que Paulo mesmo vai chamar de superapóstolos, né? Que eram falsos apóstolos. Eles eram homens arrogantes e que se auto-engrandeciam, se auto-elogiavam, né? E as credenciais desses homens eram ditas por eles mesmos. Explicando melhor, meus irmãos, trazendo para o dia de hoje, eram como nós vemos por aí. Homens que têm um ministério que é engrandecido por eles mesmos, que não tem uma vida no altar do Senhor, que não tem dedicação ao Senhor, mas que são eloquentes, que têm argumentos, que sabem convencer. Homens que são perigosos, porque enganam o povo. Então, meus irmãos, esses homens diziam que Paulo não tinha credenciais para o ministério, que ele não era alguém digno do ministério. Talvez, e não excluindo outras razões, seja por Paulo mesmo confessar que ele não tinha uma oratória empolgante e eloquente. Irmãos, enquanto me preparava para fazer essa mensagem, para trazer essa mensagem para os irmãos, enquanto me preparava estudando o texto, eu pude perceber o quanto a palavra de Deus é atemporal. Porque o mesmo problema que os irmãos de Corinto estavam vivendo nessa ocasião, nós vivemos hoje. E os irmãos vão ver. Baseado em tudo isso, o apóstolo Paulo, irmãos, ele faz uma espécie de defesa do seu ministério. E a partir do capítulo 11, né, no capítulo 11, a partir do versículo 4, ele diz assim: pois, se alguém lhe vem pregando um Jesus que não é aquele que pregamos, ou se vocês acolhem um espírito diferente do que acolheram, ou um evangelho diferente do que aceitaram, vocês o suportam facilmente. Todavia, não me julgo nem um pouco inferior a esses superapóstolos. Eu posso não ser um orador eloquente. Contudo, tenho conhecimento.
De fato, já manifestamos isso a vocês em todo tipo de situação. Será que cometi algum pecado ao humilhar-me a fim de elevá-los, pregando-lhes gratuitamente o Evangelho de Deus? Despojei outras igrejas, recebendo delas sustento a fim de servi-los. Quando estive entre vocês e passei por alguma necessidade, não fui um peso para ninguém, pois os irmãos, quando vieram da Macedônia, supriram aquilo de que eu necessitava. Fiz tudo para não ser pesado a vocês e continuarei a agir assim. Em defesa, meus irmãos, do seu ministério, Paulo diz que a amada igreja de Corinto não tinha lhe dado acolhida. Como eu falei aqui, Paulo foi pastor dessa igreja. Ele cuidou dessa igreja, ele plantou essa igreja, ele se dedicou. E ele narra que passou muitas dificuldades. Mas a igreja, além de não pagar o seu salário, não lhe dera muita acolhida. E questionou as credenciais que ele tinha para exercer o ministério. É como se a igreja estivesse falando assim, cara, você é um pastor muito sem graça. Você é um pastor muito comum. E Paulo está falando assim, poxa, eu preguei um evangelho genuíno para vocês. Eu preguei um evangelho de verdade para vocês. Mas vocês recebem aí, junto a vocês, quem não faz isso, que pregam um Jesus diferente, um evangelho diferente, um evangelho mitigado, um evangelho misturado com outras coisas. E vocês o recebem com muita facilidade, inclusive vocês dão acolhida a esse tipo de gente. É isso que Paulo está nos dizendo aqui, meus irmãos. Isso não é atual, irmãos? Isso não acontece no dia de hoje? Será que esperamos mais glamour que a glória de Deus? Será que aqueles que nos pregam a palavra de Deus precisam ser mestres em oratória, precisam ter conhecimento de ciências ocultas, precisam de um tempero a mais que o verdadeiro evangelho? Irmãos, essas perguntas precisam estar ecoando dentro de nós. Será que o evangelho puro tem matado a nossa sede? Será que o evangelho puro tem matado a nossa sede? Meus irmãos, quanto mais tempo nós passamos pesquisando, né, ouvindo pregações, e eu procuro ouvir algumas pregações de pessoas que eu vejo que têm ministério no altar, e que nem sempre são maioria, porque às vezes essas pessoas que têm ministério no altar, nem sempre são maioria, porque elas falam aquilo que Deus está falando. E nem sempre, irmãos, Deus fala aquilo que agrada aqui ao nosso coração. Às vezes é uma verdade que dói e machuca. Irmãos, cada vez menos nós temos ouvido falar de perdão. Cada vez menos nós temos ouvido falar de arrependimento. Cada vez menos nós temos ouvido falar que Jesus, irmãos, embora a Bíblia vai dizer que Deus seja amor, e Ele é, mas a Bíblia também diz que Ele é fogo consumidor. E que Ele não é condescendente. E cada vez mais, irmãos, nós ouvimos um Deus de amor condescendente. Um Deus de amor que não é o amor de Deus descrito na palavra dele. Um Deus de amor que tudo aceita. Aceita tudo que a gente faz. Aceita os nossos pecados. E é um Deus que serve ao homem. E não ao homem que serve a Deus. Não ao homem que precisa se sujeitar ao Senhor. Não ao homem que precisa se render ao Senhor. Muito pelo contrário. Cada vez mais nós ouvimos mensagens que falam das emoções do homem para com Deus. Cada vez mais nós ouvimos músicas que também falam dessas emoções. E o que Paulo está falando é exatamente isso. E Paulo está fazendo uma crítica, inclusive, aqui à igreja. Porque ele está dizendo, olha, vocês têm recebido esse tipo de gente aí no meio de vocês. Esse assunto não é atual, irmãos. Isso não tem acontecido no dia de hoje, nos dias de hoje. O meu objetivo aqui, irmãos, não é
criticar nenhuma denominação ou criticar ninguém. O meu objetivo aqui é mostrar aos irmãos que Deus equilibra em nossa vida glória e sofrimento. Prosseguindo, irmãos, Paulo vem rebatendo também no capítulo 10, no versículo 17, rebatendo esses argumentos. Ele diz o seguinte, no capítulo 10, versículo 17, pois não é aprovado quem a si mesmo se recomenda, mas aquele a quem o Senhor recomenda. E por que ele está rebatendo, está nos trazendo essa verdade, meus irmãos? Porque os falsos apóstolos, né, esses super apóstolos que Paulo vai falar aqui, entendo eu, numa linguagem não sarcástica, mas uma linguagem crítica, ele vai chamar de super apóstolos, porque era assim que os irmãos de Corinto os consideravam. Paulo vai trazer essa verdade aqui, irmãos, para combater esse argumento, porque esses apóstolos, eles se auto-engrandeciam, se auto-elogiavam. Irmãos, eu gosto de... Eu não sei se isso é bom, se o senhor precisa tirar isso de mim, mas eu gosto, né? Eu vou confessar aqui, mas eu estou no caminho. Eu tenho uma página na rede social que ela chama Falsos Profetas. E essa página faz corte de alguns vídeos e que mostram alguns desses tipos aqui que Paulo está criticando. E aí, meus irmãos, é cada aberração que a gente vê, e eu vejo isso como se fosse um meme. Eu acho engraçado. Porque eu fico pensando assim dentro do meu coração, meu irmão, como essa pessoa conseguiu enganar tanta gente? Porque outro dia eu estava assistindo, tem um apóstolo, que me parece esses aqui que Paulo está dizendo, e um desses exemplos, e era um homem que ele mostrava um vídeo, eu vi esse vídeo, né, eu achei muito engraçado. Ele ia na garagem da casa dele, mostrava quantos carros ele tinha, né, e ele ia decolar no avião e mostrava o aeroporto, né, aí fazia uns takes assim bonitos, demonstrando que ele era uma pessoa muito abastada, tinha muita grana. Ele tinha um cabelo alisado assim, parece que era um homem com algumas operações plásticas, né? Aí ele dizia assim, olha, ninguém nessa terra é mais usado como eu para tratar casamentos. Eu pensei, meu Deus, com base em quê? E quando eu estava estudando isso, impossível não associar, meus irmãos, porque eu fico pensando, é só você olhar para essas pessoas que vocês veem que elas mesmas, elas não acreditam naquilo que elas pregam. Elas não conhecem a palavra de Deus, meus irmãos, porque o discurso dessas pessoas se contradiz a todo momento. Mas eles se autogloriam, se autopromovem, enganam muitas pessoas, irmãos. Mas, na verdade, eles não estão interessados nas pessoas, mas sim no dinheiro delas. E eu falo isso com muito temor no Senhor, porque no decorrer dessa mensagem que nós vamos ver, a palavra de Deus já denuncia isso, então não são as minhas palavras. Então, para isso que Paulo traz essa verdade aqui, no versículo 17 do capítulo 10, contudo, quem se gloriar, glorie-se no Senhor. Pois não é aprovado em que quem a si mesmo se recomenda, mas aquele a quem o Senhor recomenda. Então cai por terra, né, toda aquela autorrecomendação dos apóstolos, dos superapóstolos. No capítulo 11, meu irmão, a partir do versículo 18, Paulo vai dizer, a partir do 17, perdão, ao ostentar esse orgulho, não estou falando segundo o Senhor, mas como insensato, visto que muitos estão se vangloriando de modo bem humano.
eu também me orgulharei. Vocês, por serem tão sábios, e olha a ironia de Paulo, vocês, por serem tão sábios, suportam de boa vontade os insensatos. De fato, vocês suportam até quem os escraviza, ou os explora, ou quem se exalta, ou lhes fere a face. Ele está fazendo uma crítica à igreja que recebia esse tipo de gente e esses falsos apóstolos, usando de ironia, como eu disse. Porque, meus irmãos, a igreja estava sendo explorada por esses homens. A igreja estava sendo explorada por esses homens. E estava vindo a porta para eles. Mas esses homens também, como eu disse, eles não queriam pastorear a igreja, eles não estavam preocupados com o crescimento espiritual da igreja, eles não estavam preocupados em pastorear, eles estavam preocupados em explorar. Mas a igreja abria suas portas e de forma muito fácil e simples os tolerava. E muito ao revés do que aconteceu com Paulo, eles os exaltavam. Eles davam guaritas a esses homens. Embora eles não tivessem feito isso com Paulo. Quanta inversão de valores, irmãos. Quanta inversão de valores. Aí Paulo vai dizer o seguinte, lá no capítulo 11, no versículo 30, meus irmãos. Paulo vai dizer assim, se devo me orgulhar, que seja nas coisas que mostram a minha fraqueza. Se devo me orgulhar, que seja nas coisas que mostram a minha fraqueza. Irmãos, aqui o apóstolo Paulo nos dá um norte. Um norte de volta aos valores estabelecidos pelo reino de Deus, em detrimento dos valores oferecidos pelo mundo, porque ele foi levado a fazer uma coisa que ele mesmo criticou, que era a autopromoção. A validação do seu ministério, mas pela ótica dos valores do Senhor e não pelos valores mundanos, como os super apóstolos faziam. E aí ele vai relatar uma experiência que ele teve. E os irmãos observem que Paulo narra essa experiência de forma muito humilde para contrapor essas acusações dos falsos profetas e para mostrar as suas credenciais. Porque Paulo vai falar assim, eu também tive experiências com o Senhor, mas eu não preciso ficar falando disso. Eu não preciso ficar validando o meu ministério. Mas já que vocês estão dando valor a isso, já que vocês colocam essas pessoas, dão valor a essas pessoas, eu também tive experiência. E ele vai contar de forma humilde, a partir do capítulo 12, irmãos, ele vai falar, não na primeira pessoa. E eu quero, para entendimento dos irmãos, quero dar um exemplo. Tinha um programa de TV que eu assistia do Serginho Grosman. Quem já ouviu falar? Eu assisti esse programa. E eu adorava uma parte, meus irmãos, que tinha uma sexóloga aqui no programa. Aí todo mundo tinha que fazer pergunta. E todo mundo ficava com vergonha. Aí o cara queria fazer pergunta, ele não falava assim, não, ó. Ah, eu quero saber isso. Ele falava assim, ó, um amigo de um amigo meu queria saber como faz isso. Aí ela, eu sei. Então fala para o amigo do seu amigo que a resposta é essa. Ele falava assim, o meu primo tem essa dúvida. E aqui eu creio que é parecido. Os irmãos acompanhem comigo a forma humilde que Paulo fala. Ele fala assim, no capítulo 12, a partir do versículo 1. É necessário que eu continue a gloriar-me com isso, ainda que eu não ganhe nada com isso. Passarei as visões e revelações do Senhor. Aí ele diz assim, irmãos, conheço um homem, olhem só, conheço um homem em Cristo, que há 14 anos foi arrebatado ao terceiro céu. E aí eu fui pesquisar, porque sempre quando eu li esse texto, eu não sabia o que era o terceiro céu. Não sabia onde era o terceiro céu. Irmãos, o primeiro céu é esse céu onde a gente vê o sol. O segundo céu é como se fosse o espaço sideral. E o terceiro céu é onde está o trono do Senhor, onde reside o Senhor. Então,
Paulo vai dizer o seguinte: conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado ao terceiro céu. Se foi no corpo ou fora do corpo, não sei. Deus o sabe. Paulo está falando dele mesmo. Foi arrebatado ao paraíso. Olha, irmãos, que grandeza dessa experiência. Foi arrebatado ao paraíso. Versículo 3, perdão. Eu sei que esse homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, mas Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu coisas indizíveis, coisas que ao homem não é permitido falar. Nesse homem me gloriarei, mas não em mim mesmo, a não ser em minhas fraquezas. Mesmo que eu preferisse gloriar-me, não seria insensato, porque estaria falando a verdade. Evito fazer isso, para que ninguém pense a meu respeito mais do que em mim vê ou de mim ouve. Irmãos, Paulo, ele já havia tido outras experiências. Se os irmãos forem lembrar, né, lá em Atos, né, quando Paulo viaja, tinha um navio, ele entrou num navio viajando que estava prestes a naufragar. Ele tem a visão de um anjo que fala: olha, Paulo, eu dei a você a vida dessas pessoas, e por causa disso elas não vão morrer, porque ele tinha um propósito na viagem. Ele tem outra experiência em Troade, quando ele ouve, né, passe a Macedônia e ajude-nos. Ele tem outra experiência, os irmãos, né, em Jerusalém, quando ele ouve, né, Paulo, assim como você deu testemunho em Jerusalém, você precisa testemunhar em Roma. E ele tem outra experiência quando ele se converte, que ele tem aquela visão, que ele fica cego, né? Que ele vê o Senhor, ele ouve: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Então, irmãos, Paulo era um homem de experiências no Senhor. Mas esse homem de experiências no Senhor, ele diz: nesse homem me gloriarei, não, mas não em mim, a não ser em minhas fraquezas. Esse homem que teve essas experiências. E ele diz: mesmo que eu preferisse gloriar-me, não seria insensato, porque estaria falando a verdade. Ou seja, ele está dizendo assim: cara, se há alguém que tem condição de falar isso, que teve experiências com o Senhor, fui eu, porque eu estou falando a verdade. Esses caras estão mentindo para vocês, mas eu estou falando a verdade. Então, se eu preferisse me gloriar, eu poderia. Mas ele diz o seguinte, meus irmãos: evito fazer isso, para que ninguém pense a meu respeito mais do que em mim vê ou de mim ouve. Ora, irmãos, embora Paulo fosse um homem, como eu disse, de muitas experiências, ele não considerava isso como credenciais para o seu ministério. Muito pelo contrário, ele dizia que se regozijava nas suas fraquezas. Olha que contraponto, irmãos. Quem se regozija nas suas fraquezas entendeu que não é ele que faz, mas sim o Senhor que faz através dele. E aqui, irmãos, eu entro no ponto aí nevrálgico do assunto, né? A gente usa essa expressão que vem lá da odontologia, e eu nunca esqueço, né? Ponto nevrálgico é aquele ponto da dor, né? Quem aqui já teve dor de dente sabe que às vezes você está precisando operar lá, né, o canal, como tive eu, e tem um ponto nevrálgico, que é o ponto que você só encosta, né? E que só passa essa dor quando você opera. Porque você toma remédio e só alivia. Eu sofri com isso 2 vezes. Eu tive um dente siso que nasceu incluso, estava empurrando meus outros dentes, mas ele estava dentro da minha gengiva, mas dentro da minha gengiva ele me maltratando, me atormentando. E só passou quando eu fiz uma cirurgia. Então aqui, meus irmãos, eu chego nesse ponto nevrálgico do assunto.
Porque o meu objetivo principal é mostrar aos irmãos que o Senhor equilibra em nossas vidas a glória e também o sofrimento. O Senhor equilibra nas nossas vidas glória e sofrimento. Porque, irmãos, se no caso as nossas vidas fossem feitas só de glória, se a gente tivesse sempre saúde, a saúde perfeita, se a gente tivesse sempre virtude, se a gente tivesse sempre vitória, nós correríamos o risco muito grande, irmãos, de ficar com o nariz em pé e agasalhar uma tremenda soberba em nossas vidas, uma autossuficiência. Eu costumo dizer o seguinte, meus irmãos, se Deus quisesse nos castigar, Ele não precisava nos esmagar, não. Era só Ele dizer sim para todas as nossas orações. Se Deus respondesse sim para todas as nossas orações, Ele estaria nos castigando, porque a gente não sabe o que quer. Então, irmãos, se a nossa vida fosse feita só de glória, provavelmente a gente estaria agasalhado na soberba. A gente iria se exaltar, como esses superapóstolos aqui estavam fazendo. Mas do contrário, irmãos, se a nossa vida também fosse feita só de sofrimento, só de dor, só de angústia, a gente seria massacrado, humilhado. Por isso que eu vim aqui dizer para você essa noite que Deus equilibra em nossas vidas dor e sofrimento. Deus equilibra em nossas vidas dor e sofrimento com glória e vitória. Amém, meus irmãos? Há um equilíbrio, há um misto. E isso é que eu quero mostrar aos irmãos. Irmãos, no capítulo 12, a partir do versículo 7, e a primeira lição que eu quero mostrar aos irmãos com esse texto é a seguinte: para que eu mesmo não me exalte. 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 7, ele vai nos dar uma lição que eu acho de extrema relevância para a prática nas nossas vidas, irmãos. Paulo vai dizer o seguinte: para impedir que eu me exaltasse por causa da grandeza dessas revelações, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás, para me atormentar. Para impedir que eu me exaltasse por causa da grandeza dessas revelações, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me atormentar. Irmãos, quantos de nós aqui já teve grandes experiências com Deus? Quantos de nós? Quantos de nós já teve experiências assim de respostas rápidas de oração, de operação de curas e milagres, de transformação? Quantos de nós já teve? Né? Eu já tive algumas, irmãos. E eu procuro sempre falar delas quando eu tenho oportunidade, mas não para me auto-engrandecer. Sabe por quê, meus irmãos? Geralmente, quando a gente tem essas experiências com Deus, o que fica óbvio não é o poder de Deus, porque a gente sabe que Deus é poderoso. A gente sabe que Deus pode mover qualquer situação, pode mudar qualquer situação. Deus pode fazer o que Ele quiser, na hora que Ele quiser. Mas fica exposto à minha incapacidade de resolver aquele tipo de problema, à minha fraqueza. Porque, irmãos, quando nós colocamos um problema diante do Senhor, é porque, na maioria das vezes, a gente já tentou resolver e já percebeu que não dá. E essa certeza de que não dá sem o Senhor que nos leva a depender dEle. Então, meus irmãos, Paulo vai dizer que para impedir, então era um impedimento, né? E ele está falando, um impedimento para que ele não se exaltasse. E ele está falando dessa experiência onde ele foi arrebatado, que foi uma experiência maravilhosa, né? E ele diz que não sabe se foi no corpo ou fora do corpo, só sabe das coisas que ele viu e que eram indizíveis. Eu fico imaginando como seria maravilhoso ser arrebatado no paraíso agora, nesse momento.
e ver coisas que Paulo viu. Imagina, meus irmãos, nós vermos ruas feitas de ouro. Imagina, meus irmãos, nós vermos um lugar que não tem sofrimento, não tem choro. Imagina, meus irmãos, nós estarmos na presença de Jesus, como eu ansei por esse dia. Poder dar um abraço nele. Meus irmãos, teve um dia que eu fui numa igreja que tinha uma peça. E nessa peça demonstrava a vida de uma pessoa, de 3 personagens. 2 deles não aceitaram Jesus. E essa peça mostra exatamente para onde eles iam. E a peça era tão criativa que não era você sentado aí assistindo a peça. A plateia ia onde estavam as cenas. Então você via aquilo acontecer. Irmãos, esses 2 personagens, né, que não aceitaram a Cristo, vocês já sabem o final de quem morre sem salvação, não preciso falar. Mas o personagem que aceitou a Cristo, irmãos, ele foi para o céu. E foi uma coisa tão linda. Quando a gente entra na cena, irmãos, a gente vê os anjos tocando, a gente viu os anjos tocando harpa, os atores, né? Eles estavam pendurados assim no céu, no teto, eles estavam tocando harpa. E o cenário era todo azul. Tinha as nuvens. E você entrava assim, você ia entrando e você ia vendo, né, aquelas pessoas de branco. E um ambiente, eu lembro disso e me emociono. No final do céu, meus irmãos, eu fico até arrepiado, tinha um ator vestido de Jesus. Meus irmãos, a cena era tão real que eu corri e me prostrei diante daquele homem, eu chorava como uma criança. Porque eu me lembrava assim, eu pensava, nossa, como eu anseio por esse dia. Paulo teve essa visão, uma visão do paraíso. E ele disse que ouviu coisas que eram impossíveis de ser ditas, de tão lindas, de tão profundas. Mas ele disse que também, para impedir que ele se exaltasse pela grandeza dessas revelações, irmãos, foi dado um espinho na carne. E ele chama de mensageiro de Satanás, para atormentar Paulo. A pergunta é a seguinte, meus irmãos. Quem colocou o espinho na carne de Paulo? Os irmãos já perguntaram, já se fizeram essa pergunta? Quem colocou esse espinho na carne de Paulo? A resposta é simples, né? Basta uma simples lida no texto, os irmãos vão ver o seguinte: quem colocou esse espinho na carne de Paulo foi o Senhor. Ora, mas um espinho na carne, irmãos, não nos traz sofrimento? Um espinho na carne não nos traz dor, angústia? A resposta é óbvia. Claro que sim. Claro que sim. Mas Deus não é bom? Deus não é bom, meus irmãos? Então, como Ele pode permitir essas coisas? Por que o Senhor permite o sofrimento na vida do crente? Meus irmãos, vocês nunca fizeram essa pergunta? Por que Deus permite que na nossa vida haja dor? Por que o crente fica doente? Por que o crente perde o emprego? Por que o casamento do crente é tão difícil? Por que o marido da esposa crente é difícil? Por que a esposa do marido crente é difícil? Por que o crente às vezes morre? E morte trágica. Por que às vezes o crente passa por dificuldade financeira? Por que Deus permite? Por que Deus permite tanta dificuldade na vida do crente, meus irmãos? E na inteligência desse texto aqui, eu creio que a resposta é para que a gente não se exalte. Deus equilibra em nossas vidas glória e sofrimento. E nós precisamos entender isso. Porque senão, todo sofrimento que se apresenta diante de nós, todo mensageiro de Satanás que serve para nos atormentar, nós vamos achar, irmãos, que é proveniente do inimigo. E às vezes é proveniente do Senhor, para que a gente não se exalte. Irmãos, na minha família tem uma pessoa que a gente julgava que era uma pessoa altiva. E essa pessoa era abastada. Ela tinha uma condição muito boa. Muito boa não, mas boa. E hoje
ela não tem essa condição tão boa assim, irmãos. E outro dia eu estava conversando e foi falado assim, talvez seja para que ela volte a ser humilde. Talvez seja um tratamento do Senhor. Eu não sei se isso é verdade, mas eu sei que isso que foi conversado tem pertinência com o que a gente está estudando. Irmãos, Deus equilibra em nossas vidas e eu vou repetir isso. Glória e sofrimento. Glória e sofrimento. Eu não quero entrar aqui, meus irmãos, no mérito do que seria um espinho na carne de Paulo, né? Porque há muita controvérsia sobre isso, embora eu me posicione e no meu entendimento, eu tenho um entendimento sobre isso, mas eu não quero entrar nesse mérito, porque eu ainda quero falar sobre esses assuntos em outras oportunidades. Porque o assunto que nós estamos estudando aqui é muito rico, e eu creio que ele não vai poder ser esgotado essa noite. Mas, irmãos, Paulo tinha um espinho na carne, né? E o que era relevante a gente perceber aqui é que esse espinho trazia a ele muita angústia, muita dor e muito sofrimento. No texto, irmãos, voltando ao texto, né, do versículo 7, ele vai dizer o seguinte: para impedir que eu me exaltasse por causa da grandeza dessas revelações, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me atormentar. E aí, meus irmãos, em segundo plano, também a gente pode se perguntar, talvez venha essa dúvida na nossa cabeça, o espinho na carne veio de Deus, por que Satanás atormentava Paulo com ele? Você nunca fez essa pergunta quando leu esse texto? O espinho na carne vinha de Deus, então por que o inimigo atormentava Paulo com esse espinho na carne que foi Deus que trouxe? Irmãos, essa não é a função do nosso inimigo? Acusar? Ele não é o acusador? Ele não tem como objetivo matar, roubar e também destruir? E ele não faz isso através de uma coisa que a gente chama de engano? A Bíblia não vai nos dizer que o espírito do engano nos serviria de sinal que antecede a volta de Jesus? Então, eu creio que está aí a resposta, irmãos. Você já recebeu acusações na sua mente? Irmãos, às vezes a gente está passando por momentos de dificuldade. E eu não sei vocês, mas vem pensamentos assim como se fossem setas, do nada. Pensamentos acusatórios, que você não sabe de onde veio, que distorcem às vezes a tua autoestima, a tua fé. Às vezes dizem assim, você não está passando por isso, cara. Olha aí, ó. Você é crente, você vai na igreja, todo domingo, você está passando por isso, cara. Cara, Deus não te ama, não. Isso é tudo mentira. Você está perdendo seu tempo. Você podia estar na praia. Você podia estar bebendo aí com seus amigos, se divertindo. Olha lá o fulano de tal, cara. Nem crente ele é. Olha lá. O cara não passa por isso que você está passando. Não vem esses pensamentos de autocomparação? Ou é só comigo que isso acontece? Vem esses pensamentos conflitantes, irmãos. Eu gosto muito de meditar no Salmo 73. Quem conhece aqui o Salmo 73? Amém? Só a senhora, Tia Eunice? Rasgaram da Bíblia de vocês? Não tem esse salmo na Bíblia de vocês? Irmãos, o Salmo 73, o salmista vai dizer que ele tem inveja dos ímpios. Porque ele vai dizer assim, pô, mas parece que eles não ficam doentes. O corpo deles é sadio, né? Tudo que eles fazem prospera, dá certo. Eu tive inveja deles. Mas aí ele vai dizer o seguinte, meus irmãos. Eu tive inveja deles até o dia que entrei na casa do Senhor e compreendi o destino deles. Sabe por quê, meus irmãos? Satanás, ele nos traz um engano. Mas a palavra de Deus nos traz a verdade.
E a verdade combate o engano. Porque a verdade nem sempre é agradável, mas ela combate o engano. As trevas só têm lugar, meus irmãos, onde não entra a luz. Quando nós jogamos a luz da verdade sobre as trevas, acabou o engano. Aí só se a gente quiser se enganar. Por isso que Jesus vai dizer, conhecereis a verdade e ela vos libertará. Porque a partir que você conhece a verdade, o problema é seu. Ela te libertou. Então, meus irmãos, eu gosto muito de meditar nesse salmo. Por quê? Porque, como eu disse, ele nos mostra a realidade. Mas, às vezes, esses pensamentos de engano, eles nos assombram. Porque esse é o papel do inimigo. Então, você vai falar assim, mas foi Deus que mandou o espinho na carne. Por que o Satanás atormentava Paulo com ele? Porque esse é o papel dele, acusar, atrapalhar, matar, roubar, destruir, enganar. Por isso que nós precisamos ter a verdade. Aqui, ó. Nosso coração. Ó, coração. Eu quero dizer a você, irmão, o seguinte. Você está sofrendo? Ou conhece alguém que está sofrendo? Está num momento de dor, de angústia, muitas vezes tomando medicações, muitas vezes acamado, muitas vezes passando por dificuldade financeira. Você está passando por isso? Não se deixe enganar. Por quê? Porque Deus equilibra na sua vida glória e sofrimento. Existem tempos de sofrimento, mas também existem tempos de glória. O Senhor ama você, e isso é uma verdade. O Senhor cuida de você, e a gente vai ver isso na prática. Irmãos, as pessoas que mais foram usadas por Deus, as pessoas que na história, se os irmãos pesquisarem, as pessoas que mais foram usadas por Deus foram as pessoas que se matricularam na escola do sofrimento. O sofrimento ensina, irmãos. Por isso que Salomão vai dizer que há mais prazer na casa de luto do que na casa de festa. Porque o sofrimento ensina. E eu não vim aqui pregar o sofrimento nem o masoquismo. Eu vim falar de valores do cristianismo. Irmãos, para entender isso que está sendo falado aqui, nós precisamos de Jesus. Nós precisamos ser convertidos. Porque os valores do reino precisam estar bem estabelecidos dentro de nós. Porque essas coisas não são lógicas para aqueles que perecem. Parece loucura para aqueles que estão perecendo. Mas que nós que caminhamos, para nós que caminhamos para o reino eterno, são as riquezas do Senhor, que vão nos ajudar a viver de acordo com a vontade dEle. Meus irmãos, não é o sofrimento em si. Não é o sofrimento em si. Mas sim o propósito de Deus no sofrimento. Quando nós sabemos em quem nós temos confiado e de quem nós somos filhos, a quem nós pertencemos, nós sabemos que não é o sofrimento em si. Ele é difícil, causa dor, mas nós sabemos que ele vai passar. Porque a vontade de Deus nunca vai nos levar onde a misericórdia dele não nos alcançar. Então não é o sofrimento em si, mas é o propósito do Senhor no sofrimento. É o que eu e você precisamos aprender com essa situação que nos traz tanto sofrimento e dor. Elias era um homem deprimido, irmãos. Os irmãos sabem. Mas isso não limitava. O Senhor usava esse homem de forma poderosa. Eu já disse aqui outras oportunidades. É um dos meus personagens da Bíblia favoritos. Porque Elias tinha um WhatsApp de Deus. Elias orava e acontecia, meus irmãos. Olha, eu quero que não chova durante 2 anos e não choveu. Senhor, que desça fogo do céu e consuma. Desceu.
Senhor, agora eu quero que chove. Choveu. Eu ria muito quando eu estava lendo aquela passagem daquele destacamento militar. Imaginem, irmãos, um homem sozinho no deserto. O rei manda um destacamento militar. Vai lá e traga Elias aqui. Os homens fortes vão lá marchando no deserto pegar um homem só. Chega lá, pum, são consumidos. Volta o homem dizendo, olha, chegamos lá, todos eles foram consumidos. O rei, é mesmo? Então manda outro destacamento. Chega lá de novo, puf, consumido de novo. Volta o homem, rei. Assim não dá. Eu estou usando as minhas palavras. E aí vai a terceira vez, irmãos. E aí quando ele chega, o comandante do exército fala assim, não leve em consideração, não leve como ofensa o teu servo estar aqui. Mas o rei pede que o Senhor nos acompanhe. Olha quanta comunhão, olha como Deus usava esse homem de forma poderosa, mas era um homem deprimido. Era um homem de sofrimento. Mas isso não limitava os poderes do Senhor. Em segundo lugar, meus irmãos, as orações indeferidas pelo Senhor também vão nos trazer muita compreensão do sofrimento. Aí você vai falar assim, Rod, você está ficando maluco. Como assim? As orações indeferidas nos trazem compreensão do sofrimento. Vou explicar. Paulo era um homem de oração. Era ou não era, irmãos? Sim. Vocês lembram quando ele orou? E aquele homem ressuscitou? Que eu não me lembro o nome agora, acho que é Eutico. Ressuscitou? Paulo era um homem de oração, ele orava por pessoas, ele orava pelos ministérios. Em várias cartas de Paulo nós vemos ele falando que perseverava em oração. Mas aqui, olha só, irmãos. Lá no capítulo 12, a partir do versículo 8, ele vai dizer o seguinte, 3 vezes roguei ao Senhor que o tirasse de mim. Está se referindo ao espinho da carne. 3 vezes roguei ao Senhor que o tirasse de mim. Mas olha a resposta do Senhor. Mas ele me disse, minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Meus irmãos, mesmo Paulo sendo um homem de oração, orou 3 vezes, porque ele queria tirar aquele sofrimento dele. Eu fico imaginando, todos nós que estamos sofrendo, o que a gente quer? A primeira coisa, afastar o sofrimento, não quero mais sofrer, não quero mais sentir dor. Mas Deus respondeu para Paulo assim, olha, negativo. E aí, meus irmãos, o que fazer? Por quê? Porque quando acontece isso com a gente, se a gente cair na armadilha de Satanás, qual o pensamento que vem? Deus esqueceu, não está ouvindo sua oração, você não é digno, alguma coisa você fez errado, você não está fazendo isso direito, não está fazendo aquilo. Ele vai querer remeter você para um processo de religiosidade, onde as suas atitudes vão valer méritos, créditos diante do Senhor. Ele vai te colocar numa posição de indignidade. Aqueles ataques, eles vão seguir. Não é assim? A gente fala assim, eu já estou orando tanto por isso que já até desisti, isso acontece. Né? Eu já até desisti. Vou sair da igreja, porque não está adiantando não, já orei tanto para o meu marido se converter, para minha mulher se converter, para arrumar um emprego, não consigo. Né? Para essa dificuldade de se afastar de mim, mas a resposta do Senhor, Paulo orou 3 vezes, a resposta do Senhor foi o seguinte, minha graça é suficiente para você. Meus irmãos, a gente precisa entender que às vezes Deus não vai substituir a nossa dor, mas Ele vai transformar a nossa dor em bênção. Por quê? Porque o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. E após ser experimentado na dor, irmão, após permitir que Deus esteja trabalhando em você, porque, em primeiro lugar, meus irmãos, Deus trabalha em você, trabalha em nós. Ele vai trabalhando em nós.
depois que o Senhor trabalha em nós, Ele trabalha através de nós. Sabe por quê, meus irmãos? Você já reparou que nos momentos onde você mais foi tratado, são as áreas onde você mais tem autoridade para falar disso para outras pessoas? Você já reparou que aqueles que vivem crise, às vezes, no casamento, e vencem com a ajuda do Senhor, são as pessoas capacitadas por Ele a tratar outras pessoas que têm crise no casamento? Eu conheço pessoas que tiveram muitos tipos de problemas, inclusive pessoas que tiveram problema com drogas. Eu tenho um amigo que conhece uma outra pessoa, né, que era viciado, mas que ouviu a palavra do Senhor e que teve uma experiência de ser curado pelo Senhor. E hoje, meus irmãos, esse homem ganha muitas almas para Jesus através do testemunho de vida dele. Esse meu amigo já veio aqui na igreja, inclusive, ele diz que esse homem nem precisa fazer apelo. Ele conta o testemunho dele e as pessoas se rendem a Cristo. Por quê? Porque ele foi experimentado na dor. Deus não substituiu a dor daquele homem. Eu fico imaginando quantas noites aquele homem estava na rua se drogando e perdido. Eu fico imaginando quantas orações a sua mãe, eu não sei se ele tem mãe, ou a sua esposa, seus filhos faziam por ele. E quantas vezes Deus disse: olha, minha graça te basta. Se nós pudéssemos imaginar o futuro, saberíamos que Deus estava o tratando. E é isso que o texto está nos dizendo. Porque após permitirmos que Deus trabalhe em nós, irmãos, estaremos aptos para que Deus trabalhe através de nós. Então, meus irmãos, quando estamos permitindo que Deus trabalhe em nós, o que fica evidente? A nossa fraqueza, que é o que o sofrimento exalta. O sofrimento destaca a nossa fraqueza. Só que, meus irmãos, quanto mais nós nos vemos fracos nas nossas tribulações, mais fortes somos no Senhor. Quanto mais reconhecemos as nossas fraquezas, mais força nós temos no Senhor, mais aperfeiçoado o poder de Deus está em nós. Amém, meus irmãos? Os irmãos conseguem me entender? Por último, irmãos, e para terminar, Paulo vai dizer que ele se gloria alegremente nas suas fraquezas. E isso também parece uma loucura. Porque no versículo 9b, depois de orar, pedindo a Deus para que tirasse aquele espinho da carne, que ele mesmo chama de um mensageiro de Satanás que o atormentava, né? Deus responde: não vou tirar, mas eu vou transformar. Não vou tirar essa dor de você agora, porque você vai me glorificar humilhado. É melhor você me glorificar humilhado do que você se desviar exaltado e curado. Então Deus diz: a minha graça te basta. Calma aí. A minha graça basta a você. Então, meus irmãos, Paulo, ele fala algo que só quem foi experimentado, matriculado na escola do sofrimento vai entender. Ele diz assim, no versículo 9, na parte B: portanto, eu me gloriarei. Irmãos, portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse sobre mim. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando sou fraco é que sou forte. Olha que contraponto. Como assim me glorio nas minhas fraquezas? Só alguém, meu irmão, que já foi levado ao extremo,
ao extremo para perceber a dependência total do Senhor pode escrever algo parecido. Porque os valores do reino dos céus, eles são discrepantes, meus irmãos, dos valores do mundo. No reino dos céus, é dando que a gente recebe. No mundo, é tirando dos outros que a gente fica rico. É enganando os outros que a gente fica rico. É passando por cima dos outros que a gente fica rico. Né? No reino dos céus, meus irmãos, é perdoando que se é perdoado. Não preciso nem dizer o que é aplicado no reino dos homens. Meus irmãos, no reino dos céus, o servo é exaltado. Quem se exalta é humilhado. E quem se humilha é exaltado. No reino dos céus, quando você está fraco, você está forte. Então, meus irmãos, essas verdades que esse texto nos traz são contrapontos. Contrapontos do reino de Deus, do Evangelho. Olha que legal, meus irmãos. E é a primeira vez que eu vou sair desse texto. Eu quero pedir aos irmãos que abram aí em Tiago, para a gente terminar. Tiago, capítulo 1, versículo 2. E olha, Tiago dizendo aqui algo que também parece uma sandice. Tiago, capítulo 1, versículo 2. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. Pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. E a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa nenhuma. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente de boa vontade, e lhes será concedida. Meus irmãos, o que Tiago está dizendo para a gente aqui? Que a gente tem que ter, né? Para a gente considerar, não é que tem que ter, considerar motivo de alegria quando a gente passa por diversas provações. Irmãos, eu não consigo entender isso na carne. E ele diz o seguinte, meus irmãos, que essas provações, essas diversas provações, ele não está dizendo que é uma, ele não está falando no singular, ele está falando no plural, ele está dizendo diversas provações. E ele está dizendo o seguinte, que isso prova a nossa fé e produz em nós algo chamado perseverança. O sofrimento, as perseguições, as provações provam a nossa fé. Por isso é motivo de alegria. Porque essa perseverança que nós alcançamos com a prova da nossa fé, meus irmãos, ela deve ter uma ação completa, a fim de nos amadurecer e nos tornar íntegros. E não nos faltam coisa alguma. Irmãos, vocês já repararam? Não é coincidência não, tá? Que essas pessoas que vivem no fronte, enfrentando a morte por Cristo, assim, ó, na corda bamba entre a vida e a morte, tem uma paz estampada na cara que chega a ser irritante. Os irmãos já repararam ou acham que é coisa da minha cabeça? Você já conversou com um missionário, uma pessoa que vive na dependência do Senhor? Você já conversou com pessoas assim? Eles cheiram a paz, irmãos. Você anda perto deles, parece que você está sentindo a presença de Deus. Você comenta com eles as suas dificuldades, a vida deles tem muitas dificuldades e eles te ouvem. E entendem a sua.
Talvez seja por isso, irmãos. Porque alcançaram essa maturidade e integridade e não lhes falta coisa alguma, como o texto diz. Aí eu sempre me perguntei assim, porque no versículo 5, irmãos, Tiago vai falar de sabedoria. O que sabedoria tem a ver com sofrimento? Ora, ele vai dizer, se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade lhe será concedida. Para que a gente precisa de sabedoria no sofrimento? Irmãos, para que a gente entenda que o sofrimento muitas vezes não está ali para nos esmagar. Ele está ali para nos ensinar, para nos fazer amadurecer. E aquele tratamento de Deus, muitas vezes, irmãos, não vai ser só em nós, mas e nas pessoas também que estão ao nosso redor. Aquele sofrimento vai nos trazer perseverança, vai provar a nossa fé, vai nos amadurecer diante do Senhor. Por isso que Tiago fala de sabedoria, para você entender, para você discernir. Discerne. Irmãos, com essa verdade aqui, Paulo destrói todo o engano que circulava sobre a igreja de Corinto. E destrói todo o engano que paira sobre nós ainda, nesse tempo que nós chamamos de hoje. Porque ainda hoje muitas pessoas se autoproclamam, se exaltam. E eles estão enganando a muitas pessoas. Muitos lugares falam aquilo que a gente quer ouvir, são lugares mais animados, são lugares mais cheios, enfim, são lugares mais acessíveis. Mas eu não sei se são lugares aprovados pelo Senhor. Essa resposta só você que vai ter. Ela é subjetiva. Além disso, irmãos, eu quero dizer que às vezes a gente passa por sofrimentos, angústias, e eles nos fazem nos sentir fraco mesmo. Eu já passei, posso falar por mim, talvez você vá lembrar aí. E eu volto a dizer, eu não estou fazendo apologia ao sofrimento. Não estou fazendo apologia ao sofrimento. Eu converso muito isso com meu filho. Porque, irmãos, os jovens de hoje, eles têm dificuldade para entender as dificuldades da vida. Jesus disse, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Ô irmãos, nesse mundo, Deus vai equilibrar em nossas vidas glória e sofrimento. Isso é normal na vida do crente. E essa geração de hoje tem dificuldade para entender isso. Eles ficam se achando incapazes, logo desistem, logo entram em depressão profunda, ficam profundamente tristes, querem se matar. Porque eles não entendem isso. Eu converso muito com alguns jovens, converso com meu filho, ele fala assim, pô, logo na minha vez, só comigo que acontece isso. Com todo mundo dá certo. Por quê, meus irmãos? A juventude hoje precisa de palavra de Deus. Precisa de conceitos do Senhor. Então, meus irmãos, eu volto a dizer, não é que eu esteja fazendo apologia ao sofrimento, mas é o propósito de Deus dentro do sofrimento. É a sabedoria que nós precisamos ter diante do sofrimento. E se não tivermos, Tiago está dizendo, peça a Deus que Ele vai te dar gratuitamente. Está só esperando você pedir. Então, meus irmãos, quando a gente se sente fraco nessa situação, algumas angústias, algumas fraquezas, nós precisamos entender e nunca esquecer que o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. E que nós devemos nos regozijar. Se há algo que nós devemos nos vangloriar, é nas nossas fraquezas. Mas isso parece um absurdo. Porque o mundo prega a força, a autoridade imposta, verbalizada. Mas a palavra de Deus está dizendo, ó, se gloria na tua fraqueza.
para que o poder de Deus se aperfeiçoe. Porque quando você é fraco, é porque você é forte no Senhor. Então, irmãos, para terminar, vou pedir para os irmãos ficarem em pé. O pessoal do louvor quiser já se achegar. Que nós possamos crer sem rastro de dúvidas que Deus equilibre em nossas vidas glória e sofrimento. Glória e sofrimento. E que nós precisamos ter sabedoria do Senhor para vivenciar isso. Amém? Eu queria pedir que você feche seus olhos, que ore. Ora comigo, meus irmãos. Eu não sei como é que está o teu coração aí, né? Talvez você esteja realmente passando aí por um momento de dificuldade, de dor, de angústia, né? Eu não sei. Eu já passei por alguns. E eu percebo que as tribulações, às vezes, elas parecem que vêm em sequência, né? Você está recuperando de uma, vem outra, né? E às vezes você está orando, né? E aquilo não passa. É porque talvez Deus esteja respondendo para você a mesma coisa que respondeu para Paulo. Olha, a minha graça te basta. Acalma o teu coração. Porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então, meus irmãos, eu queria te convidar a orar. Coloca teu coração diante do Senhor, porque aqui nós estamos invocando ao Senhor, Ele se faz presente aqui nessa noite. Abre o teu coração, vamos orar, irmãos. Senhor, fala conosco. Atua, Pai, onde eu não consegui chegar. Atua, Pai, ó Deus, no teu povo. Espírito Santo, traga conhecimento revelado ao teu povo da tua palavra. Traz libertação de todo o engano. Traz cura, sim, Pai, de toda a enfermidade, de toda a dor, de todo o sofrimento, de toda a angústia, de toda a aflição. Traz cura, sim, Pai. Mas antes traz entendimento. Ó Pai, à luz daquilo que nós vimos aqui, nós queremos estar na Tua presença, crescendo no Senhor, antes de sermos curados. Nós queremos colocar diante do Senhor as nossas vidas e nos colocar em total dependência do Senhor, para fazer aquilo que nós não podemos fazer. Nós pedimos em nome do Senhor Jesus, Pai, que o Senhor nos dê sabedoria para entender o propósito do Senhor em todas as dificuldades que nós estamos passando. Mas também nos momentos de glória, para que nós saibamos que eles vão passar. Porque há um equilíbrio entre a glória e o sofrimento em nossas vidas. E sabemos que o Senhor permite isso porque o Senhor nos ama e tem cuidado de nós. Ó Pai, em nome do Senhor Jesus, nós pedimos, abre os nossos olhos espirituais, nos enche de discernimento e que nós possamos caminhar não por aquilo que vemos, mas sim por fé. Abençoa a Tua igreja, Pai. Dai-nos uma semana, ó Pai, de paz na Tua presença. Permita que a Tua palavra ecoe em nossos corações durante todo esse tempo, para que possamos não só ser ouvintes, mas sim praticantes daquilo que ouvimos. É a Tua palavra, Senhor. E nós pedimos, Pai, dá renovo àquele que porventura está desanimado. Traga aqui para o nosso meio aquele que porventura está afastado. E nós pedimos isso para a honra e glória do Teu nome. Oramos em nome do Senhor Jesus, que vive e reina para todo sempre. Se você creu, diz amém. E graças a Deus.